Olá, queridos. Muito bom vê-los novamente. Estamos finalizando mais um ano, findando um ano difícil, um ano complicado, mas graças a Deus todos estão aqui firmes, com saúde. Conseguimos vencer essa, essa pequena barreira que nos colocaram, apesar de muitos terem visto perdas, ter tido sofrimento. Mas no geral, graças a Deus, na sua enorme maioria das pessoas, ainda assim essa pandemia ela foi menos agressiva do que várias outras pandemias que nós tivemos na face da Terra. E hoje eu queria finalizar com uma coisa mais leve, com uma coisa mais light, uma coisa mais promissora, com mais futuro, mais alegria, que é a longevidade com felicidade. O ser humano está na face da Terra há alguns milhares de anos e ele vem conquistando uma, uma perspectiva de durar mais e durar melhor, ou seja, viver mais tempo e com mais qualidade. E a gente vai passar aqui para vocês como é que é essa questão da longevidade, como é que ela foi conquistada e o que pode ser feito para que a gente possa ter uma longevidade boa, melhorada com qualidade. Bom, só para vocês terem uma noção como é que era a condição de vida, antes de 1900, era comum morrer aos 30 anos de idade. Então essa conquista ela foi mais ou menos de 500 em 500 anos, 1000 anos, até nós chegarmos entre 1500 e 1900. Só nesse momento a situação começou a melhorar. Em 1855, a expectativa média de vida na Alemanha era de 37,2 anos. Pensa bem nisso. Ninguém que estaria assistindo essa aula aqui estaria vivo. De 1900 até hoje, o salto é inegável, mas ainda é desigual. Por exemplo, nós estamos em Andorra, pequeno país europeu localizado nos Pirineus, nos Alpes, dos Pirineus. As pessoas vivem em média 83 anos. Em Botsuana, na África, o índice é de apenas 30,9 anos. Isso aqui mostra muito claro para a gente que o meio ambiente, a qualidade de vida, a alimentação, o local em que você nasce tem uma influência extraordinária na expectativa de vida. Aqui no Brasil mesmo tem uma coisa muito louca. Se nós fizermos um estudo, foi feito um estudo recente no Rio de Janeiro, mostrando que a expectativa de vida de um jovem na Rocinha ou nas comunidades, como eles gostam de falar, é 25 anos. Por quê? Porque eles se envolvem em ambiente de risco, ambiente de violência, e a morte precoce é altíssima, como era na época das guerras, na Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. A maioria dos jovens morriam cedo por causa das guerras. A expectativa para 2055 vai ser mais ou menos crescendo, mas não, ela vai crescer. O problema é que países mais idosos vão ter problemas com a previdência. Isso é muito interessante, essa guerra que a gente tem entre longevidade e quem mantém o velho. Hoje no Japão, 3 pessoas trabalham para cada aposentado. Em 2055 a proporção será de 1 para 1, ou seja, não vai ter dinheiro se a gente não fizer alguma coisa séria aí e os governos não pararem de gastar com besteira e não sustentar um monte de pessoas extremamente caras. Nós vamos ter que realmente reduzir custos da máquina para poder sobrar dinheiro para sustentar nós cidadãos que pagamos a nossa previdência e queremos usufruir ela durante a vida. Aqui é só para vocês entenderem como é que é interessante isso. Em 1940, a expectativa de vida no Brasil, em média, era 46 anos, mas era 42 anos. E em 1940, a taxa de mortalidade, ou seja, de cada 1000 crianças que morriam, 140 não completavam um ano de idade. Hoje, 12,4 quer dizer assim, a evolução na questão alimentar, na questão de água encanada, tratamento de esgoto, vacinas, comida, mudou a história, tanto para nós envelhecermos como para a gente sobreviver. Então, hoje nós temos no nosso país uma taxa de mortalidade infantil digna, pelas grandes mudanças que houve, principalmente nos últimos 30, 40 anos. E como é que é essa questão da longevidade? Como é que a gente consegue esse negócio na visão genética, o histórico da longevidade ela está no gene, na parte externa, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí, chamam-se telômeros. E é nele que é depositado os benefícios conquistados
pela geração atual, que vai passar para a geração futura. Hoje nós chamamos isso de epigenética. A epigenética ela consegue colocar ganhos ou mesmo perdas em termos de comportamento, mas ganhos em termos de conquista no corpo humano durante a gravidez. Então, a mulher grávida, se ela teve uma assistência pré-natal, se ela teve uma alimentação correta, se ela teve um aporte de vitaminas correto, ela transfere isso para o gene da criança, essa criança já tem um ganho natural para que ele sobreviva mais, que ele tenha uma expectativa de vida melhor, uma resistência melhor. Em contrapartida, também tem outros problemas. Então, se a mãe tem vícios, se a mãe ela é compulsiva ou obesa, se ela é ansiosa, ela acaba jogando em cima da epigenética. Tem várias coisas que nós começamos a entender no comportamento humano que elas são adquiridas durante uma gravidez. Se uma mulher ela extremamente foi agredida durante a gravidez, a questão da violência ela acaba passando isso para uma criança. Em compensação, se a gravidez dela foi desejada, foi amada, ela foi durante todo esse período ela se sentiu realmente plena do valor e do significado da maternidade, essa criança já tem uma condição de vida muito melhor. E a determinação genética? A determinação genética, então, ela tem no histórico assim, 20% das pessoas tem na determinação genética a expectativa de vida. Então, quem já vem de famílias longevas, famílias de pais e avós que viveram até os 100 anos, tem uma melhor chance de chegar aos 100 anos. Porém, quando a gente olha na questão da genética, ela está nessa questão dos 20%. Os outros 80% são coisas que foram sendo mudadas de acordo com o local que você nasce, que é o meio ambiente, da condição de você ter uma assistência médica, mas principalmente do estilo de vida. Né? Você vê como é que a gente tem alguns conceitos equivocados. A gente imagina que quem tem assistência médica vai viver mais. Não. É quem se alimenta melhor, quem tem água tratada, quem recebe vacina, quem não tem esgoto a céu aberto. Ou seja, as condições do meio ambiente elas são muito mais favoráveis para a longevidade do que só esse suporte médico. Para vocês terem outro conhecimento, na Grécia ela tem uma longevidade altíssima, ela compete diretamente com o Japão na questão de tempo de vida, porque ela tem uma qualidade de vida excelente, ou seja, ela vive num meio ambiente extremamente agradável, tem um estilo de vida fantástico, a alimentação, né, a dieta do Mediterrâneo é considerada a melhor dieta do mundo para proteção cardiovascular, tem uma assistência médica adequada, então somando tudo isso faz com que eles na Grécia tenham uma expectativa de vida excelente, da mesma forma que no Japão, onde vocês têm hoje os maiores índices de expectativa de vida no mundo. Então, o que ocorre nessa questão do equilíbrio, né, no estilo de vida? Né? O estilo de vida é fundamental hoje para tudo, inclusive para você não ter diabetes, para você não ter hipertensão, para você não ter depressão. Quer dizer assim, nós dependemos do nosso ambiente, como é que ele está. Então, hoje tem um peso altíssimo o equilíbrio emocional. Então, se eu tenho atitudes e pensamentos positivos, eu desejo mais vida. Desejando mais vida, eu consigo viver mais. A contemplação é uma coisa que nós fomos abandonando, mas a contemplação é que dá saciedade. A contemplação gera um contrário da ansiedade. Você relaxar e observar diminui graus de ansiedade. Hoje você vê a juventude, os jovens estão numa vibe, né, numa velocidade alucinante, e isso tem gerado transtornos de comportamentos graves, tem gerado ansiedade e compulsividades graves. Então, a cidade grande, o trabalho com informática, o trabalho com tecnologia tem gerado essas coisas, e a pessoa não tem nem sabe, aliás, o que é contemplação. E a gente precisa alertar esse pessoal para que a gente possa relaxar, que a gente possa controlar o estresse. O estresse você controla relaxando, meditando, contemplando, fazendo alongamento, pilates, ginástica, ouvindo músicas relaxantes. A música tem um potencial enorme para baixar a ansiedade ou para gerar ansiedade, né? A música tem poder mesmo. Ela nos eleva, ela nos alegra, ou ela nos deprime, mas na questão do estresse ela tem um peso muito grande. Então, durante o dia você ouvir aí 15, 20 minutos, meia hora de músicas relaxantes, atua no cérebro diminuindo o grau de ansiedade e diminuindo os neurotransmissores de irritação, que é a adrenalina. A alimentação balanceada é fundamental, vocês aprenderam e estão aprendendo ainda na FATSE o quão importante é isso para o nosso organismo. É incrível que quando a gente tinha uma alimentação muito mais restrita,
que era no nosso país arroz, feijão, batata, arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, bife, você tem menos doenças de questões alimentares. Hoje a obesidade, a diabetes, a hipertensão explodiu. Por quê? Porque a gente ingere muito açúcar, muito sal e muita farinha branca. Isso aí tem matado a humanidade. Eu tenho observado isso no meu consultório. O crescimento assustador de obesidade entre as mulheres. E aí vem alguém falar que é o hormônio que tem no hambúrguer, o hormônio que tem na pizza, o hormônio que tem no pãozinho que mata. Então a gente culpa algo que não tem nada a ver com isso, e sim com meu erro alimentar. Outra coisa que nós estamos mudando e estamos perdendo e estamos criando problemas é o sono. Se você não tem um sono tranquilo, se você não dorme as 8 horas necessárias, ou de 7 a 8 horas, você não tem uma estabilidade emocional, você acaba ficando irritado. Mas quem consegue fazer isso? Consegue dar paz para o seu cérebro, e aí isso daí facilita o ganho de vida, o ganho de mais possibilidade de viver. Investimento no convívio social e familiar, isso é fundamental. Nós somos seres gregários, nós somos seres que vivemos em companhia, em proximidade. É um absurdo um ser humano ficar na solidão. É um absurdo um ser humano não ter contato. Tanto é que o pior castigo numa prisão é a solitária. Você tirar o convívio dele de outras pessoas ruins é pior ainda do que o convívio com pessoa ruim. Então nós precisamos, apesar dessa porcaria do afastamento social aí, dessa coisa do controle da pandemia, nós temos hoje a internet, nós temos o telefone, nós temos as ligações de vídeo, em que a gente conversa, a gente fala. Infelizmente não tem o toque, mas o conversar, o olhar, o bater o papo, o sorrir, o chorar junto, ele tem uma capacidade maravilhosa de restaurar nossa saúde, restaurar nossa mente, restaurar nosso corpo. E a questão da espiritualidade. Isso já existe vários trabalhos no mundo inteiro mostrando que as pessoas que têm alguma fé, as pessoas que praticam a espiritualidade, elas têm uma condição de se recuperar 30% mais em qualquer patologia, em qualquer doença. Elas têm muito mais possibilidade de enfrentar dificuldades porque elas creem que alguma força está ajudando. Então, quando eu creio que algo está me sustentando, quando algo está comigo, isso facilita, isso me dá mais força para enfrentar dificuldades. E também a mesma coisa dentro da espiritualidade é a questão da gratidão. Quanto mais grato eu sou, menos tóxico eu sou. Quanto mais capacidade de perdão, menos intoxicado eu estou. Fazendo isso, eu gero saúde. Gerando saúde, eu gero expectativa de vida. E mudamos muito, mas ainda temos muito o que mudar. Olha que incrível que é isso. Até 1960, quem fumava era homem. 90% do tabagismo era causado por homens. Hoje, 80% é causado por mulheres. Então, o cigarro é um ferrugem, ele acaba com o nosso organismo. Por quê? Porque ele mata microcirculação, então ele mata o corpo inteiro, não é questão só pulmonar. A questão é que ele deteriora cérebro, deteriora pulmão, deteriora bexiga, deteriora rim, ou seja, ele é um potencial cancerígeno para todos os órgãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O consumo de álcool é outra coisa que tem gerado muita preocupação. Se nós todos sabemos e vemos, né, nos finais de semana, muita gente se entupindo de álcool. O álcool aceitável para o nosso corpo é o álcool de baixo teor, que seria cervejas em pouca quantidade, vinho em pouca quantidade. O vinho, principalmente, é um antioxidante maravilhoso, é um relaxante e ele é saudável. Mas o que tem acontecido é que a turma começa a beber na sexta e acaba no domingo à noite. Quer dizer assim, esses porres geram problemas gravíssimos no nosso organismo. O álcool etílico, ele é um dos maiores causadores de câncer do trato gastrointestinal, porque álcool você põe na pele, ele desidrata, e lá dentro ele vai fazer a mesma coisa. Então, o consumo de álcool tem aumentado demais entre as mulheres, e isso é muito preocupante. Em compensação, o pessoal inteligente e sábio toma uma dose, aquela taça maravilhosa de vinho, para poder ter uma reunião gostosa, ter um relaxamento, ter um momento de prazer, e o corpo agradece. Exercícios físicos, eles vão sempre ajudar, então cada vez mais que você faça exercício, você tem melhor resistência, teu sistema imunológico melhora teu fluxo cerebral, ou seja, melhora o comando central, seu HD está funcionando mais, seus ossos se tornam mais fortes, diminui o estresse. A atividade física ela é saciadora, ela é ansiolítica, ela libera a serotonina, a dopamina, e a serotonina ela tem a capacidade de relaxar, e a dopamina te dá mais libido de vida, mais desejo de vida, mais bem-estar. Então,
fazendo essas coisas, a gente está com um estilo de vida que é responsável por 50% da longevidade em nossas mãos. Então não existe uma determinação do gene, e sim minha. Se eu faço isso, eu posso ter uma expectativa de vida muito maior. Rir e ter o lazer e ter a atividade física fazem um bem lascado. São os antioxidantes que nós mais precisamos. A convivência, mesmo que seja a distância, a convivência por mídias, ele facilita demais o nosso bem-estar, melhora o nosso bem-estar. E o sono? O sono ele tem a capacidade de nos restaurar, principalmente ele melhora a irritabilidade cerebral, ele é um anti-inflamatório, ele melhora demais a circulação e diminui as toxinas do nosso corpo, melhora a memória, melhora o aprendizado, melhora a disposição, melhora o humor. É incrível isso, as pessoas que não dormem bem riem mais, são mais alegres, mais dispostas. Quando você tem uma noite de sono mal dormida ou dormiu muito pouco, com certeza no outro dia você não tem disposição, você não tem o teu limiar de absorver as coisas é muito menor, a sua capacidade de entendimento é menor, a sua tolerância é muito menor. Então o sono ele é maravilhoso para a gente em termos de restauração. O convívio social e familiar a gente falou, ele é fantástico, ele melhora muito o nosso bem-estar no sentido emocional. A gente hoje, infelizmente, voltamos a ser bloqueados nessa questão da convivência, mas se a gente tem uma convivência distancial, quer dizer assim, se a gente usa máscara, está sempre lavando a mão, se você fica a 2 metros de distância de uma pessoa, você pode conversar, você pode ter o diálogo, você pode ter essa coisa da convivência que ela é fundamental. Mesmo essa questão agora no final do ano, também em dezembro, que é o nosso mês para os cristãos, o mês do nascimento de Cristo, em que a gente comemora muito a vida, a gente tendo um cuidado, realmente, cuidado, distância, em vez de colocar uma cadeira do lado do outro, a gente coloca uma cadeira assim, uma cadeira não, tá junto, respeitar esse distanciamento e lavar as mãos e usar máscara quando se sentarem para falar, nós diminuímos quase zero a possibilidade de contágio. Então a alimentação ela é outro fator que mudou a história da humanidade. Olha que incrível que é isso. Até 1960, no mundo se morria por fome, morria por privação, ou seja, morria de anemia e as consequências de baixa ingestão de proteínas. Então pessoas tinham pouca resistência, morriam de infecções, morriam de pneumonia. A pneumonia matava a rodo. A partir de 1960, o mundo inteiro começa a ter uma alimentação maior e melhor. E hoje, quem é o maior causador de morte no mundo é o excesso de peso, ou seja, o excesso de alimentação errada. Então, tudo que tem farinha e açúcar, ela vai ficar no meu corpo. E eu posso usar isso, mas de forma muito controlada. Em compensação, se eu uso muito verduras, legumes, frutas, essa coisa colorida, ela tem uma atuação antioxidante, anti-envelhecimento no meu corpo. As vitaminoterapias tem muito mito nisso, tem que tomar muito cuidado. Porque se eu faço aquela vitamina tradicional que a gente batia 3, 4 frutas no liquidificador, você está tomando vitamina. Só que a gente parou de fazer isso e passou a usar comprimido. E a absorção por comprimidos é baixa. Se você for ver, toda vez que você toma um comprimido grandão lá, metade sai no xixi, outra metade sai no cocô. Então, a vitaminoterapia é importante? Ajuda um pouco, ajuda, mas eu prefiro 1000 vezes a vitamina natural. Quer dizer, quanto mais eu puder tomar bater frutas, verduras, legumes, fazer esses mistos mesmo, mais eu estou absorvendo a parte das vitaminas. A questão dos hormônios é uma outra loucura. A gente vive na era do fake news. Então, hoje quem mata é hormônio. Não, quem mata é desinformação, quem mata é o uso errado das palavras. Hormônio é quem te dá humor, hormônio é quem te faz mulher e quem te faz homem, hormônio é quem te dá atividade, hormônio é quem te dá lucidez, hormônio é quem te dá vida e vício. Quando nós chegamos na velhice e perdemos hormônios, nós vamos diminuindo essa capacidade. Então, hoje, através de orientação correta, através de orientação de médicos especializados, você pode fazer a reposição hormonal, tanto homens quanto mulheres, numa dose correta, para quem pode. A grande maioria pode, mais de 70% das mulheres e dos homens podem fazer a reposição hormonal. A medicina do futuro vai ser hormônio, não vai ser vitamina, porque sem hormônio, pode tomar a vitamina que você quiser, que você não vai ter pique. Então, o que se está se vislumbrando é o uso de hormônios até 75, 80 anos. Por quê? Porque nós estamos vivos. Então, para você e para mim, que nós achávamos que a nossa mãe, quando ela tinha 50 anos de idade, era uma velha, eu estou com 62, eu não me considero nem no
começo da velhice. E não aceito essa questão de uma postura de velhice. Velhice, para mim, hoje é acima de 80. Só que até lá eu preciso de hormônio. Pela atividade que eu faço, pelo meu trabalho, pela minha atividade de convivência, pela minha vontade de vida. Então, nós precisamos modificar. Ah, o hormônio pode dar trombose. É gozado. A trombose, ela dá, de cada 10 casos, 5 em homem e 5 em mulher. E se você for ver o homem, que hormônio que ele usou? Nenhum. É questão de ficar sentado muito tempo, é coisa de não fazer exercício. As tromboses vêm normalmente, os tromboembolismos normalmente vêm dos membros inferiores, por falta de atividade física, por falta de movimento. Todas as vezes que eu fico sentado o dia inteiro, eu estou dando uma grande chance de trombose. E jogam tudo em cima do hormônio. Não, ele tem a culpa dele? Tem, mas é mínima. É mínima. Se você pensar em termos assim de ir para a Disney, mata muito mais do que hormônio. Dá muito mais trombose do que hormônio, mas todo mundo quer ir para a Disney. Então, é uma questão infelizmente, de manipulação. Porém, tem umas terapia fajuta. Lembra daquela câmara hiperbárica que foi famosa? Ah, se eu vou entrar numa câmara cheia de oxigênio, eu vou ficar feliz. Eu vou ficar mais vivo, vai durar muito mais. O Michael Jackson que usava esse negócio e ele não está mais entre nós. Aí vem as outras manias, né? Aloe vera, cogumelo do céu, do céu não, cogumelo do sol, e outras coisas que o pessoal vende muita ilusão. Não, a natureza te oferece tudo aquilo que é de bom. A natureza te dá aquilo que é o necessário. Então, se você souber fazer, você vai usar. É engraçado hoje que nós estamos voltando a fazer o que a avó fazia para a gente. Ah, vitamina D. Então, se você comer bacalhau, você comer peixe, comer sardinha, você vai ter a vitamina D, que a avó empurrava a goela abaixo, que era óleo de fígado de bacalhau. Ah, eu preciso de cartilagem, porque meu joelho está ficando com problema. Tá, lá a avó fervia aquele monte de pé de galinha para fazer o quê? Fazer colágeno. O mocotó, colágeno. Só que a gente prefere pagar R$ 200 num potinho com cápsula do que fazer essas coisas, porque essa coisa é feia, ela é esquisita, eu não gosto. Então, essas mudanças de valores sociais, na realidade, eles pagaram preço. Então, nós estamos resgatando muito terapias antigas, comportamentais antigas, que faziam com que aquelas pessoas que mais viviam, porque elas já tinham essa prática. Só que nós não, nós fomos abandonando. Você vê a criançada, elas não tomam mais sol, só comem lanche, e o que está acontecendo? Cada vez mais tem uma saúde muito menos resistente, tem problemas graves de resistência, de função tiroidiana. Então, mesmo a questão de osteoporose e osteopenia em jovens tem aumentado muito por falta de sol, falta de atividade física e falta de uma alimentação saudável. E assistência médica, qual que é a função dela? Ela é preventiva e assistencial no sentido de tratar, a gente está vendo essa porcaria dessa pandemia, graças a Deus, a gente tem visto um resultado muito melhor nas UTIs, né, do que era no começo. Por quê? Porque descobriu-se uma forma de tratar ou de dar um suporte para esse corpo para que ele resista o máximo de tempo possível até o corpo também lutar e matar o vírus. Então, a medicina assistencial é aquela que faz a ponte de safena, é aquela que faz o transplante, é aquela que faz o tratamento de um AVC e abre a cabeça e nos trata, é aquela que retira um tumor, um câncer. Então, ela é fundamental para a gente continuar vivendo. Hoje eu estava conversando com meu sogro, nós estávamos conversando com meu sogro, quando ele fez a primeira cirurgia cardíaca, 32 anos atrás. E, na época, o irmão dele tinha falecido. E ele já fez 3 cirurgias e está conosco há 32 anos, está lá com a gente convivendo. Então, a medicina mudou a história para muitas pessoas? Sim, mas ele pagou esse preço por quê? Por comportamento errado. Fumava muito, alimentação errada e sem atividade física. Então, o que a gente precisa? Nós precisamos dos acompanhamentos anual, geriatra, cardiologista, ginecologista, urologista. Para quê? Para avaliar e reavaliar o uso de medicamentos que você tem feito. Cara, se eu sou hipertenso, eu tenho que ir lá saber se a dose está funcionando, se está tendo uma reação boa ou não, se eu preciso trocar, se eu tenho colesterol para saber se baixou ou se não baixou. Na questão do ginecologista, a mulher ela tem que saber para fazer as prevenções de câncer, principalmente de mama, ovário e útero, e aquelas que puderem estar sempre usando hormônio, fazendo uma reposição hormonal, nem que seja vaginal, para que ela não tenha sofrimento, nem tenha infecções urinárias de repetição. Nós, homens, temos que ir lá no urologista para saber da nossa próstata, como é que está a nossa função sexual. Por quê? Porque nós precisamos tratar. E aí essa revisão anual é a mesma coisa do carro. A gente tem que fazer a revisão de máquinas, porque não vamos fazer as nossas. Hoje nós temos as vacinas para idosos, então a gente tem que saber o calendário de vacinas para a terceira idade. Então a gente tem que tomar vacina para sarampo, vacina para gripe, vacina para H1N1, e agora vai chegar a vacina do corona e vamos tomar. Não tem essa de ficar criando chifre em cabeça de cavalo. A vacina mudou a história da humanidade. As 3 coisas que mudaram a história da humanidade foi o tratamento da água,
né, água potável, o antibiótico e vacina. Então, essas três coisas são responsáveis por quase dobrar a expectativa de vida da humanidade e fazer com que o mundo tenha 7 bilhões de pessoas hoje. Há 100 anos atrás, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no mundo. Procurar uma nutricionista sempre que possível para ela te orientar quais são os melhores antioxidantes, quais são os melhores alimentos ricos em quais tipos de vitaminas, como fazê-los, como fazer com que eles sejam agradáveis ao nosso paladar e que a gente consiga desfrutar disso e ter o benefício. A nutrição hoje ela é básica na saúde humana e na expectativa de vida. Fisioterapeuta para nos recuperar quando a gente tiver algum problema, se eu tive um AVC, um fisioterapeuta ele vai lá e me consegue resgatar para fazer as mesmas funções que eu fazia antes. Se eu tive algum problema de coluna, ele vai lá e consegue me ajudar a fazer minha postura e fortalecimento muscular. Se eu fiz uma cirurgia de qualquer coisa no membro inferior, ele vai me ensinar e me ajudar a recuperar. A fisioterapia ela mudou a expectativa e mudou a forma de ser. Hoje ela exige da gente aquilo que tem que ser exigido. Para quê? Para que você tenha realmente qualidade de vida. E a psicoterapia de apoio, para aqueles que têm algumas perdas, aqueles que têm algumas angústias, seria muito importante ter uma psicoterapia de apoio para que a gente se reorganize emocionalmente. Se possível, atividade em áreas verdes, hoje ainda dá. Você sai para locais tipo os parques, num período, principalmente nós aí, idosos, deixa a turma estar trabalhando, vai no parque na hora que não tem ninguém, para você ter um relacionamento melhor com o meio ambiente. Atividade em grupo em locais aprazíveis. O que é o local aprazível? Poxa, vocês viajaram bastante, esse ano nem tanto, mas vocês viajavam, vocês iam para lugares, mesmo museus ou cidades históricas ou praias. Quem pode fazer isso daí? Descer para a praia e fazer caminhada na praia, isso é fantástico para nós. Isso renova a nossa vontade de viver. Proteger o meio ambiente com coleta seletiva, isso é uma atitude muito legal e sábia, porque o meio ambiente ele vai continuar sendo a nosso favor se nós tentarmos preservá-lo. Se nós tivermos atitude de agressão, ele vai devolver a agressão. Evitar as regiões centrais das cidades, onde o nível de poluição é sempre maior. Então, para nós que estamos aqui no ABC, já melhorou muito, né? A gente lembra de Cubatão, que era um inferno na Terra, e ela mudou. O ABC, nós temos essa grande vantagem de ter várias verdes, tem áreas de mananciais, tem a represa, que é uma coisa extremamente agradável, diferentemente de você ir lá na 25 de março, e além da poluição de gases, você tem a poluição das pessoas malucas lá naquela loucura toda. Defender políticas públicas. Nós somos os defensores do meio ambiente. Então, cobrar os nossos representantes, cobrar o seu vereador, cobrar o prefeito de proteção da cidade, proteção dos mananciais, replantar árvores. Isso é uma atitude nossa, cobrar nós e fazer a nossa parte. Nós mesmos podemos fazer a mesma coisa colocando uma árvore na nossa calçada. Então, o meio ambiente ele tem um papel importante, ele é responsável por 20% da nossa longevidade, mas depende do que nós vamos fazer com ele e se ele não for bem tratado, ele também não vai nos bem tratar. E até quando e como? Então, o que faz? Nós vamos envelhecer através de quê? Através da vacinação, alimentação, reposição hormonal, atividade física, ingestão de proteínas. Proteína é muito importante para nós na terceira idade. Extremamente importante para nos dar força muscular. Se a gente não ingere proteína, nossos músculos atrofiam e aí a gente perde força. Exames preventivos anuais, higiene preventiva, nós também temos que ter muito cuidado com isso, principalmente nós homens. Porque se nós bobearmos, nós vamos ter problemas seríssimos de infecções por falta de uma higiene correta. Enquanto tiver alegria de vida, eu quero viver. Eu acho que enquanto tiver independência, enquanto tiver capacidade de locomoção, enquanto for amado e amar, enquanto puder rir dos meus erros e falhas, enquanto eu puder sonhar, enquanto eu tiver fé, enquanto eu tiver consciência, a vida ela é um bem maravilhoso. Eu fui renovado, vocês estão me acompanhando, aí sabem das fotos do Beni. O Beni trouxe vida. Vida o neto é o renovo. Neto, filhos é renovo, é uma continuidade nossa. E isso nos dá alegria de viver, isso nos dá motivação para viver. Eu tô vivendo uma experiência nova. Aos 62 anos eu estou me tornando avô. E cada vez que eu olho para aquele rostinho, eu vejo aquela paz, aquela coisa maravilhosa, aquele milagre de Deus, eu falo, valeu a pena. Vale a pena, e eu quero estar muito bem para que o Beni veja em mim algo bom. Eu quero continuar fazendo coisas boas para que o Beni entenda que a humanidade pode fazer o bem. Eu quero dar para o Beni responsabilidade, eu quero dar para o Beni limites, eu quero dar para o Beni amor e perdão, ter compaixão. Quero ver se eu consigo passar para ele valores em que a humanidade precise passar e precisa viver e sentir para que vale a pena viver 100 anos aqui na Terra. Tem uma pesquisa muito interessante feita em Harvard,
apontando que felicidade reduz risco de doenças cardíacas em 50%. Olha que louco isso, não? Felicidade reduz 50% de doença cardíaca. Tal Ben-Sahar é o primeiro psicólogo que tratou sobre felicidade em Harvard. Defende que a felicidade resulta da combinação do prazer, benefício presente, com o significado, benefício futuro. Ou seja, o autor não acredita que faça sentido sacrificar o bem-estar presente em nome do futuro mais radioso ou em sentido inverso, gozar apenas os prazeres de curto prazo sem ambicionar ter uma vida significativa. Segundo tal Ben-Sahar, as pessoas verdadeiramente felizes sabem conciliar ambas. Então, é ter o prazer de hoje, mas saber conquistar o prazer de amanhã. Não abusar do hoje, para que o amanhã seja bom também. E a mesma coisa em termos com relacionamento às pessoas. Dar o seu melhor hoje, para que amanhã você tenha o retorno dessas pessoas. E a gente conviva em comunhão e conviva em prazer. A felicidade não se consegue com conquistas materiais, é muito pouco o efeito dela. Nós estamos vendo isso na pandemia. Quem estava cheio de coisa material e não tem relacionamento afetivo, que não tem relacionamento conjugal, que não tem um relacionamento familiar prazeroso, que não tem uma amizade verdadeira, deve estar sendo sofrível esse ano. Está nas coisas simples da vida, isso tem cada vez mais, a neurociência confirmado isso para a gente. Pequenos sonhos, pequenas conquistas, e é todos os dias conquistando. Amor ao próximo é o significado da vida. Se eu não souber amar o próximo, a mim mesmo não me amo. Perdoar é tirar bagagem, é tirar peso, é tirar toxina do nosso corpo. Contemplar e meditar. Felicidade é um conjunto de coisas simples, coisas não pagas. Meditar, amar, perdoar, você não compra, você não vende, você vive e ela é de graça. E para terminar com vocês, felicidade está onde a colocamos. Nunca pomos onde estamos. Fernando Pessoa me cativou isso quando eu tinha 13 anos de idade. Então, na realidade, eu reclamo daquilo que eu mesmo faço. Se eu não prestar atenção na onde eu estou colocando e o que eu estou colocando como princípios de felicidade, eu nunca vou ser feliz. Eu vou estar sempre reclamando de algo que está me faltando ou de algo que não está me complementando. Eu agradeço a Deus que Ele me ensinou isso cedo. Eu tenho muito prazer nas coisas simples, eu tenho muito prazer na minha família, eu tenho muito prazer na minha atividade como profissional, eu tenho prazer demais em relacionamento, vocês que me conhecem na FAT sabem como é que é meu jeitão de viver. Essas coisas me deram possibilidades de viver melhor, viver bem e ter uma qualidade de vida muito boa. E eu espero que todos vocês conquistem cada vez mais isso. Que esse ano que foi difícil seja passado, mas seja aprendizado, para que o próximo ano nós possamos viver para valer a felicidade nas coisas simples, para valer nos pequenos gestos, para valer naquele olhar de amor, de afeto, de consolo, de amizade, de estou aqui, naquele estamos juntos e vale a pena estar junto. Então eu espero vê-los em 2021 plenos de saúde, com muita paz, com muita alegria, com muita vontade de viver, superando as dificuldades, superando as perdas. Infelizmente elas vão existir, nós estamos na nossa fase em que mais vai existir isso, mas sabendo que nós temos um melhor para viver ainda. Um abração a todos, um ótimo Natal a todos, um excelente ano. Sejamos vencedores e sejamos longevos, porque é isso que nós queremos e é isso que a natureza quer para a gente. Um abraço a todos.